Olá, qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o significado que você dá para as coisas que você faz na vida? Eu sou a Luísa Lopes, eu sou especialista em desenvolvimento humano. Sou pedagoga de formação e estou há quase 3 décadas ajudando as pessoas a se conhecerem e a viverem uma vida que realmente vale. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre um assunto que eu julgo muito importante. E até o final do vídeo eu quero levar você a refletir profundamente o porquê você veio e como é que você poderia fazer valer, dar um significado maior no que você está vivendo nesse momento. Quando eu me perco do meu propósito, é como se eu ficasse rodando em círculos, é como se eu não chegasse a lugar nenhum. Isso me lembra uma historinha do livro da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a menininha pergunta pro gato, né? Como é que eu acho um caminho? Mais ou menos assim, e o gato fala, você quer ir aonde? Ela fala, eu não sei. E ele fala, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, quando eu me perco do meu foco, onde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, o mínimo que eu vou experimentar é uma angústia muito grande. E essa angústia é uma sinalização que eu estou me perdendo do meu propósito. Como encontrar o propósito de vida? Um dos caminhos é o autoconhecimento. Quando eu conheço muito de um assunto, eu domino. Que dia que você parou para se conhecer profundamente? Para poder dominar, né, e gerenciar as suas emoções, o seu mundo interno e se posicionar em direção daquilo que você realmente quer. Muitas vezes nós vamos vivendo a vida meio que no automático. E o que nós estamos vivendo nesse momento atual é um convite muito grande para a gente olhar para dentro. Se eu não posso mudar essa situação que está aí, eu tenho que mudar a mim mesmo. E muitos de nós já estamos nos reinventando, não é verdade? Então, parar um pouquinho para você redefinir o seu propósito, para você começar a perceber, peraí, o que eu estava fazendo antes estava fazendo meu coração vibrar? Estava contribuindo para o mundo ser melhor? A minha existência, ela está beneficiando o mundo ou não? Se eu não existisse, que falta eu faria? Essa é uma pergunta que o Cortella sempre faz. E o fato de eu não ter resposta não significa que eu não iria fazer falta, mas significa que eu não estou conhecendo a mim mesma. Da mesma forma que uma plantinha sabe para que ela veio, fabricar fotossíntese e viver o que veio viver aqui, é importante a gente saber para que nós viemos. E um dos propósitos, ou talvez o mais importante de todos, o propósito nosso é nos tornar seres humanos melhores. Se você prestar atenção, um bebê, uma criancinha quando nasce, ela não sabe se virar. Ela não sabe o que é ser humano. Ela precisa de um modelo, ela precisa seguir alguém. Então, quando eu olho para mim, será que eu estou colocando a serviço da humanidade o que eu tenho de melhor? Eu me conheço? Eu conheço minhas forças, minhas habilidades, meus talentos? Ou eu estou vivendo uma vida de faz de conta? Quando eu foco e coloco minha atenção só nas coisas materiais, nessas coisas que são tão vulneráveis. E quando eu olho lá fora e não estou gostando do resultado das minhas atitudes, do que está lá fora, facilmente eu começo a justificar ou muitas vezes colocar a culpa em alguma coisa, seja na pandemia, seja na situação, seja no governo. E tudo isso que eu começo a fazer não me deixa assumir responsabilidade. Eu não ter ideia do que eu quero é o mesmo que eu subir uma escada e quando eu estou lá em cima eu me pergunto, que parede é essa?
E isso acontece quando eu estou num relacionamento e de repente eu não sei qual é meu propósito ali. Eu não sei o que essa pessoa significa para mim. Eu sei que eu estou ali me divertindo, tendo prazer de estar com aquela pessoa ou não. Mas quem sou eu? O que eu quero? E se de repente eu estou vivendo um trabalho, olha que momento legal para eu reavaliar. Ou eu passo a gostar do que eu estou fazendo, ou eu procuro alguma coisa que vá ter um significado maior para mim. Tem um grande, para mim, gênio, né, do século XX, que é o Viktor Frankl. E o Viktor, ele foi um psiquiatra, um médico psiquiatra, que teve uma experiência ímpar. Ele viveu 3 anos ou 4 anos num campo de concentração. E ele presenciou todo tipo de injustiça e passou por tantos maus tratos, só que ele chegou com um propósito lá. Ao chegar lá no campo de concentração, ele já começou a falar para ele mesmo: eu vou sair vivo daqui. Eu não sei qual é o propósito da vida para mim, mas provavelmente ela tem um propósito. Porque quando eu estou com essa lição, é porque essa lição quer que eu me desenvolva, quer que eu cresça. E o Viktor, ele viu de tudo ali e ele impressionou a mente dele, criando um sonho, visualizando o que aqui na PNL, na programação neurolinguística, a gente chama de estado desejado. Ele amorteceu muito daquela dor, criando um sentido naquilo, um significado e buscando um propósito maior. E conversando com as pessoas ali no campo de concentração, às vezes ele encontrava pessoas que não tinham propósito nenhum e ele procurava ajudar através de perguntas, eliciar algum propósito. Porque quando você tem um sonho, quando você tem um propósito, você tem força para poder superar qualquer dor. E é incrível porque se eu tenho um sonho, essa minha vontade, ela me dá forças para realizar. Tem uma parte dessa história de Viktor Frankl, ele criou a logoterapia, que é uma ferramenta maravilhosa, né, que ensina a gente a buscar o sentido da vida. Tem em vários lugares do mundo esse trabalho. E o Viktor, quando perguntaram para ele, mas como é que você, tem até uma entrevista dele no YouTube, como é que você passou por tudo isso, né, e ainda está aí com esse propósito tão grande? E ele falou que é lindo demais saber que o ser humano tem escolhas. Imagina uma pessoa passar por tudo isso e ainda falar, nós temos escolhas. Se eu não posso mudar a situação, eu posso mudar a minha forma de olhar para isso. E ele falou que tudo que tem na vida tem um sentido, e eu também compartilho com isso, eu acredito nisso. E tem uma equação, ficou muito... Olha, caiu aí. Tem uma intenção positiva nisso. E tem uma equação que o Viktor fala, que é bem interessante, que segundo ele, desespero é igual sofrimento sem sentido. Ou seja, quando eu não vejo um porquê nisso que eu estou vivendo, eu simplesmente me desespero. Mas quando eu olho para essa situação e começo a perceber, puxa vida, tem uma intenção nisso? Tem um propósito nisso? Né? O que eu posso fazer para poder me tornar uma pessoa melhor nesse momento? Como eu posso contribuir? Então, na maioria das vezes, quando nós nos desesperamos, nós desconectamos da nossa força, da nossa sabedoria interna e nós deixamos a situação nos sufocar. Cabe a nós lembrar um pouco do nosso propósito. O que estamos fazendo aqui? Todos os grandes líderes passaram por muitos desafios.
E o que faz uma pessoa ser um líder ou não, em primeiro lugar, é ela aprender a gerenciar a si mesma, aprender a ser resiliente, ser flexível e fazer as mudanças que ela quer e precisa fazer. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa também é uma frase que está no livro do Viktor Frankl. Qual é o seu porquê? O que você poderia fazer para poder se fortalecer nesse momento, no lugar de entregar os pontos? Esse é o momento que nós não temos nem espaço para adoecer mentalmente. Por quê? Porque a gente não sabe nem o que vai vir depois. Então é um momento bem bacana para a gente se fortalecer, reconectar com a nossa fé, descobrir nossas forças, trabalhar nossas fraquezas, buscar uma Luísa melhor e você buscar um você melhor. Mas para isso eu preciso acreditar em algo maior. E aí vem o propósito de vida. Se eu não sei qual é o propósito da minha vida, dificilmente eu vou organizar a rotina do meu dia a dia. Porque o propósito é algo mais elevado, é algo muito mais espiritual. Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer nesse tempo aqui? Como que eu poderia manifestar o meu melhor nesse tempo, nesse palco da vida? E é um tempo muito curto para eu poder deixar o meu legado. Então, depois que você já tiver passado por essa vida, que diferença vai fazer no mundo? Qual é o legado que eu vou deixar? Quando eu começo a pensar nisso, isso me motiva. Isso tem acontecido comigo. Quando eu olho para a minha linha do tempo e eu vejo que eu tenho mais tempo vivido do que para viver, eu tenho uma urgência, sabe, de fazer isso que eu estou fazendo agora e de arranjar vários caminhos para poder deixar umas sementinhas de coisas que ajudaram milhares de pessoas e coisas que ajudam a mim mesma para que a gente possa mudar a nossa mente. Esse mindset aqui, ó. Porque se eu não mudo em mim, nada muda lá fora, nada muda. Então, a partir do momento que eu tomo consciência, que eu tenho que liderar a mim mesmo, descobrir um porquê estou aqui, fica mais fácil contribuir, muito mais fácil. E quando a pessoa está reclamando que nada está bom, naquela consciência de vítima, tudo está difícil demais, ela se perdeu totalmente do propósito dela. Tem uma historinha que eu gosto muito quando eu estou ministrando o curso e falando sobre propósito. Essa história ela vem muito forte para mim, eu vou contá-la do meu jeito. Então, tinha uma família que morava num barraco. E esse barraco ficava num barranco e onde estava ameaçado a cair porque teve uma tempestade muito grande, os barracos que estavam ali perto caíram e de repente estava lá a Maria com seu esposo, o José e 2 filhinhos, um de 9 anos e um de 9 meses. E estava também o pai da Maria, que tinha 85 anos, o senhor João. Então, a comunidade foi até lá, os líderes da comunidade falaram, vocês têm que sair urgente daqui. Aproveita que deu uma estiada e vocês vão sair daqui urgente, porque senão vai cair tudo, esse barraco vai cair. E vocês vão atravessar a montanha, porque do lado de lá nós conseguimos uma casa, uma casinha boa para vocês ficarem, uma casinha segura. Naquele momento, a mãe, que tinha 2 crianças, claro, o propósito dela é salvar as crianças, não pensou 2 vezes, começou a juntar as coisas e falou com o marido, vamos, ajuda aí, vamos juntar as coisas, vamos embora. E o filho mais velho ajudando e pronto, e daí a pouco o pai, o São João, sentou e falou, eu não vou não, eu já estou velho, não dou conta não. Eu não consigo atravessar essa montanha, ela é muito difícil. E aí a filha, vamos pai, como é que nós vamos deixar o senhor aqui? Não tem como não, a gente tem que ir. Ele, não, estou velho, estou cansado, não sirvo mais para nada. E quando ele estava sentado, chega esse netinho dele de 9 anos e falou para ele, vô, o senhor vai sim, sabe por quê? Eu não consigo carregar o bebê sozinho, ele é pesado para mim. E mamãe e papai já estão carregando muitas coisas.
E naquele momento, aquele senhor, aquele velho senhor, encontrou um porquê. E aí, então eu vou ter que ir, vai ter que ir, vou. E começaram a caminhar. O menino de 9 anos pegou o garotinho de 9 meses, está segurando ele aqui e tal, está indo. E subiram a montanha, e estavam cansados, o caminho não era fácil. E quando chega a certa altura ali, o velho senta numa pedra e fala, não vou mais não. O velho carregava algumas coisas, falou, não vou mais não dou conta, estou muito cansado. E aí o neto chega para ele e fala assim, vô, agora é você. Eu não consigo mais, cansei. E naquele momento, o vovô pegou aquele netinho e encontrou novamente o porquê. Naquele momento que ele pegou o netinho, ele assumiu uma liderança e falou, então vamos. E vamos por aqui que o caminho é mais rápido, vamos. E naquele momento eles começaram a seguir os passos daquele senhor. Ele só adquiriu forças porque alguém precisava dele. O que eu quero contar para você com essa história? O propósito da vida tem a ver com servir, tem a ver com ser útil, tem a ver com contribuir. Quando eu encontro uma forma de ajudar, a minha vida começa a ter muito, muito mais valor. Eu pergunto para você, qual é o seu propósito? O que você poderia fazer, além de deixar o menu virado para você, que eu quero isso, quero aquilo outro, muitas vezes coisas materiais, né? Eu quero um bom salário, eu quero casa própria, eu quero um bom carro, eu quero isso. Isso é muito interessante, mas isso não sustenta a nossa motivação, a nossa alegria de viver. É necessário algo além. E chega um momento da vida que a gente coloca o menu para lá. A gente vira e vê onde eu posso ser útil, como eu posso contribuir. E aí a vida vai ganhando um novo significado. E tem duas coisas muito importantes que sustentam um propósito. E essas coisas são a persistência. O que é persistir? É você saber que você tem que se dedicar de verdade. Além da persistência, tem a constância. Então, quando eu persisto naquilo, eu estou focado naquilo, eu estou indo em direção a isso, alinhada com o meu propósito, eu preciso também da constância. Porque a constância é o que me leva a refletir. Qual é o meu propósito? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque se eu entro no automático, só fazer por fazer, se eu esqueço de olhar para cima, né, e ver a contribuição de tudo isso para a humanidade, ou seja lá o que for, eu preciso clarear para a minha mente, eu ter uma visão de futuro que me dê forças para caminhar. Muitas vezes eu me perco por isso, eu só persisto, começo a fazer coisas que às vezes não tem sentido. Então, deixa claro na sua mente o que você quer. No curso de programação neurolinguística, nós temos a estratégia de criatividade Disney. E a história do Walt Disney ela é simplesmente linda demais. Porque é um menino da roça, do interior, poderia ser chamado um caipira, mas que tinha muita clareza do propósito de vida dele, a forma dele encarar as coisas. Tanto que deixou um grande legado para a humanidade. Toda a criatividade dele, né? Toda a intenção dele, desde pequeno, de contribuir. E todas as vezes, ele teve vários prejuízos, quebrou algumas vezes, mas a forma que ele encarava era, olha um desafio aí. Nunca um problema que eu não dou conta dele, mas olha o desafio. Esse é o momento de eu buscar a minha força interna. A sua forma de olhar para esse momento vai fazer toda a diferença. Como que eu estou enxergando as coisas? Né? Por que eu me perdi de mim? E outra coisa que às vezes acontece, que faz com que eu não tenha constância e nem persistência, é porque eu não me levo em consideração. Nas pequenas coisas, a gente depois vai fazer um vídeo mais focado em metas e objetivos, mas eu já sei o que eu quero na vida, eu tenho clareza do meu propósito.
E eu traço as minhas metas em direção a esse propósito. Mas se de repente eu começo a procrastinar, eu tenho que rever. Imagina você marca com você mesmo, né, que vai fazer algo por você e você não faz, sabe? Quando você fala, eu vou ter uma alimentação mais saudável, segunda-feira eu começo o meu regime, e aí o que acontece? Você simplesmente não leva você a sério. Então imagina você marcar um encontro muito importante com uma pessoa, só que você não vai. Tá tudo bem, essa pessoa conhece outras pessoas, ela pode se virar. Mas quando você marca com você mesmo, eu vi a Lúcia Helena falando sobre isso um dia desse, aí você blefa com você. Como é que você se deixa na mão? Ninguém vai poder cobrir a sua falta nesse compromisso com você. Então, comprometimento é muito importante. Existe uma diferença entre força de vontade e vontade. Uma vontade sem força não adianta. Existe uma diferença entre se dar força, é quando você se dá suporte para chegar onde você quer, e se forçar. É achar que tudo é um esforço muito grande, que as coisas são muito difíceis. Essa crença limitante de que eu tenho que lutar demais para conseguir as coisas. E aí eu acabo desistindo do propósito. Então, clareie para você na sua mente onde você quer chegar. E fique atento, isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou fazendo, me leva no meu propósito? Me aproxima dele ou me afasta dele? Um exemplo que eu quero dar disso, lá vou eu de novo, é o seguinte, isso aqui me ajudou muito. Quando eu tenho um propósito, mas eu não estou alimentando esse propósito, na realidade isso é um propósito raso, da boca para fora. Agora, quando eu me conheço, tenho clareza no meu coração, o porquê estou aqui, eu enfrento qualquer como, eu vou lá. Eu conheço pessoas que às vezes fazem isso. Então vamos imaginar, isso aqui é a importância do foco. Aqui, essa seta aqui, está representando a direção. Uma direção que eu estou dando aqui na minha vida. Então, vamos imaginar qual é o meu propósito. O meu propósito é, de repente, eu acreditar que eu sou uma pessoa saudável. Então, vamos acreditar, eu sou saudável. Quando eu falo saudável, tenho o propósito de ser saudável, eu estou dando um exemplo, mas é claro, você pode ter propósito diferente disso. Então, meu propósito é ser uma pessoa saudável. Saudável mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nos meus relacionamentos. Então, eu começo a fazer de tudo para ser saudável, praticando bem, sabe? Tendo atitudes alinhadas com essa saúde, que é uma saúde integral, não é só a saúde do corpo, né? Tudo se reflete no corpo, né? Mas aí eu vou ter esse cuidado. Aí eu falo, eu sou uma pessoa saudável. Aí você começa a mais deixar de comer o que eu gosto, isso eu não vou deixar não. Então você vai tirando a força desse foco. Eu sou uma pessoa saudável. Ah, mas se eu tiver que acordar cedo, aí não dá, porque eu durmo muito tarde. Eu sou uma pessoa saudável. Olha, mas se não fosse ser mãe, sabe, filho pequeno, é muito difícil. Eu sou uma pessoa saudável. Ah, mas eu tenho, sabe, um companheiro, uma companheira que não me elogia, que não me valoriza, sabe? Então é muito difícil eu ser saudável emocionalmente. Eu sou uma pessoa saudável. E de repente você, de novo, ah, mas perdoar é difícil para mim. A pessoa aprontou demais. Quando você fala assim, eu sou uma pessoa saudável, você está falando, mas não tem energia nenhuma nisso. Então imagine esse exemplo. Eu estou aqui, tem uma mangueira na minha mão, todo o jato da água, toda a pressão da água está indo para o meu foco.
O meu propósito com isso é atingir uma meta. Minha meta é molhar você que está me assistindo aí, por exemplo. Então, eu criei o propósito, eu criei a declaração, eu vou fazer isso e eu alinhei as minhas ações com isso que eu acabei de declarar. Então, toda a pressão da água, toda a minha intenção vai para esse foco. Só que, quando eu falo que vou fazer isso, eu fico com a minha mangueira solta. Sabe? Quando eu falo uma coisa, mas não estou cumprindo aquilo. Ou então, eu falo que vou fazer isso e furo essa mangueira de todas as formas. Isso aqui é como se fosse furo na mangueira. Eu quero ser saudável, mas eu não quero ter trabalho. Ah, não, depois eu vou lá, faço uma lipo, faço não sei o quê, eu não quero ter trabalho. Né? Eu quero não abrir mão de comer coisas que são saborosas, mas eu quero ao mesmo tempo ser saudável. Então, significa que você não quer. Que esse propósito você está falando por falar. Você está falando assim, eu estou com vontade de ter uma saúde física melhor, eu estou com a vontade de cuidar melhor da minha saúde, mas sabe aquela vontade desnutrida, sem força nenhuma? Quando que a vontade realmente funciona? Quando você coloca energia e força nela. Força de vontade significa determinação, coragem, autodisciplina. É quando você está com a sua vontade acordada, quando você energiza essa vontade e fala, agora eu vou, porque é importante para mim. Então isso aqui, o propósito é a mesma coisa. Imagina que o meu propósito é ajudar as pessoas a viverem uma vida que vale a pena de verdade. E com isso, eu fico achando que o meu negócio é só pegar coisas prontas e ficar falando. Chega um momento que isso não tem congruência, porque eu não estou vivendo o que eu estou falando. Então, não adianta. É igual uma vez que eu conheci uma pessoa que dava palestra motivacional e estava sempre tomando medicamento. Não tem nada errado nisso, mas o ideal seria eu ter uma atitude congruente com aquilo que eu quero. Eu pergunto para você, você está alinhado com os furos da mangueira ou com o propósito? E aí a gente começa com aquilo que nós chamamos justificativa tranquilizadora. Ah, Luísa, mas não adianta, lá em casa eles só fazem comida que engorda. Olha a vítima aí, gente. Não, mas não adianta, meu marido caminha comigo, não faz nada comigo. E aí você começa cheio de explicação, né? E aí nada acontece, nada sai do lugar. Então existe uma palavra que é muito bonita, né? Que é a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo é a gente vivendo o Deus que está dentro da gente, a força divina em nós. Eu me sinto muito entusiasmada para fazer isso que eu estou fazendo agora. E quando eu estou dando as minhas aulas agora online e sabendo, quando eu recebo feedback, olha, estou realmente cumprindo o que eu falei, porque você me deu uma ferramenta bacana, então eu me sinto entusiasmada com isso. Porque eu sei que a minha existência está beneficiando alguma pessoa ou algumas pessoas. Mas existe uma diferença entre empolgação e entusiasmo. Às vezes eu fico empolgada demais e de repente a bola murcha. Não sobrou energia nenhuma para lá. É igual a pessoa, eu quero ser saudável, mas isso eu não posso. Isso a pessoa fala assim, Luísa, eu quero entrar num processo de autoconhecimento. Eu falei, nossa, que maravilha, eu tenho aqui um banquete para você. E ela fala assim, não, mas agora eu estou trocando de apartamento. Não, mas agora eu estou trocando de carro. Não, agora eu não posso porque eu estou devendo. Sabe, eu não me priorizo. E eu quero ter uma inteligência emocional, mental, conjugal, inteligência relacional. Eu quero exercer uma liderança sobre as pessoas, mas eu não trabalho em mim, então não funciona. Esse é o momento da gente rever o nosso propósito de vida e de repente você já tem clareza qual é o seu. Ouse fazer que o poder lhe será dado. Isso é bíblico.
Ah, Luísa, mas o meu propósito é grande demais. Ok, faça um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez. Comece a agir com a sua intenção e atenção naquilo que você quer. E não deixe as pessoas furar a sua mangueira. Quando que alguém fura a sua mangueira? Quando você chega para alguém e fala assim, nossa, eu estou muito feliz porque eu estou descobrindo que eu vim nesse mundo para ajudar as pessoas. Então eu estou me conhecendo melhor, estou conhecendo minhas forças, meus talentos, quero colocar isso a serviço. E a outra pessoa assim, vai nessa não, minha filha. Ajudar as pessoas nesse momento, ninguém dá conta não. E a pessoa, e você fala, é mesmo, talvez não seja o momento. Ou você fala, não, agora eu realmente vou começar a caminhar, vou fazer alguma coisa, e o outro, mas logo agora na pandemia, caminhar como? E você não busca outra alternativa. Ou seja, é necessário eu acordar a minha vontade, me conectar com a minha força e focar no que eu quero. Vai ter sempre pessoas na sua vida que vai furar a sua mangueira, claro. E o que você vai fazer com isso? Você vai falar com a pessoa, olha, é o seguinte, eu sei que você está preocupado, como é que eu vou fazer para viver a minha missão de vida, mas é isso que eu quero. Obrigada pela sua preocupação, pelo seu cuidado. É você que tem que cuidar de você. E a ordem é sempre essa, ser, fazer e ter. Não fique preocupado em ficar fazendo nada que não traga um sentido para a sua vida. Faça aquilo que de verdade deixe o seu coração vibrar de felicidade. Hoje, no dia de hoje, o que você fez que foi significativo para você ou para alguém? Esse é o momento de você refletir. Perceba como nós gastamos muito mais energia e tempo falando de problemas do que falar de propósito ou projeto. Geralmente nós não pensamos nisso. E talvez você conheça aquela historinha do pedreiro, dos dois pedreiros, né? Essa história é bem batida, mas só para ilustrar. Que pergunta para um pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou colocando um tijolo em cima do outro. E pergunta para o outro, o que você está fazendo? Ele parou um pouquinho, olhou para cima e falou, eu estou construindo uma grande catedral que vai ficar para a humanidade. Então, a forma de você encarar o que você faz toda a diferença. O que você está fazendo nesse momento com a sua vida? Então, a vida, ela é feita de tempo. Tempo é um recurso limitado. Se eu estou rodando em círculo e não estou valorizando esse tempo aqui, eu estou desperdiçando vida mesmo. Então, vamos pensar com carinho sobre o nosso propósito de vida? Para hoje um pouco, só para você conhecer você. Sabe outra dica para você saber qual é o seu propósito? Vai lá na sua infância. Perceba aquele você na infância, na adolescência, o que você gostava de fazer? O que você fazia que você entrava em flow? Ou seja, não tinha tempo, não tinha nada que tirava você daquilo ali. Provavelmente, aquilo que você fazia pode ter a ver com o seu propósito. Ou talvez até você pode trazer um pouco daquele talento e colocar no que você está fazendo hoje, para tornar mais saboroso, para dar mais significado ao que você faz. Eu tive a felicidade de ter uma mãe, né, por muito tempo, assim, muito ativa, muito alegre. Olha, eu já falei sobre ela, uma querida. E mamãe teve, hoje nós somos 10, né, muitos filhos. E eu me lembro que mamãe, a gente morando no interior, na roça, a mamãe fazia teste vocacional de todo mundo. Ela observava com o que a gente gostava de brincar. Eu me lembro que o que eu mais gostava era de brincar de teatro ou dar aula. E ela falava, essa menina aqui, ó, vai ser uma ótima professora. Eu me lembro do meu irmão que gostava de pegar folhinha de laranja e brincar de
contar dinheiro. E ela fala, esse menino aqui, ó, vai ser uma pessoa para trabalhar no banco, ele vai ser um gerente de banco, vai mexer com dinheiro. A minha outra irmã que gostava de costurar, essa menina aqui, ó, vai ser uma ótima costureira. Enfim, eu trabalho com o que a mamãe falou. O meu irmão foi gerente muitos anos, até aposentar. A outra minha irmã tem uma fábrica, uma confecção de roupas de criança. Olha que legal. E se você é pai ou mãe, observa seu filho. Valoriza o que ele tem de talento, de habilidade. Às vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer forçar a barra e colocar ele numa coisa que ele não não tem a ver com ele. Ah, não, mas agora ele tem que desenvolver isso. Mas o menino adora desenhar. Não, mas ele vai ter que ir para o comum para ele aprender números. Observando, a gente já vai percebendo que vai florescendo na gente aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Eu tive uma pessoa que fez curso aqui com a gente, ela trabalhava numa empresa, recebia bem, mas ela não gostava muito. Ela trabalhava na parte de recursos humanos, fez MBA, fez um monte de coisa. E toda folga que ela tinha, ela fazia bolo e trazia bolo aqui para a sala de aula, era aniversário de alguém, ela trazia bolo. Um dia eu perguntei para ela, você gosta de fazer bolo? Eu falei, Luiz, eu amo, não vejo a hora de eu aposentar para fazer isso. Você está esperar aposentar? E ela parou para se autoconhecer e hoje ela tem uma empresa, uma loja de bolos. Sabe o que mais? Ela está feliz. A gente fica tão preocupado, o que o outro vai achar ou vai pensar, mas o importante é eu encontrar alguma coisa que se encaixa com aquilo que tem sentido para mim. E também, quando eu tenho o desejo de ajudar as pessoas, eu não tenho só que necessariamente fazer um curso ou de psicologia ou ser um coach. Existem várias formas de você ajudar pessoas, mas você só vai conseguir contribuir quando você conhecer você. Quando você não tiver atitudes que você fique tão surpresa. Quando você aprender a ter atitudes mais congruentes com quem você é e com o seu propósito maior de vida. Uma forma legal da gente aprender a criar propósito é fazer o que o Walt Disney ensinava, a estratégia de criatividade. Disney, ele olha um pouquinho para cima, a gente aprende dessa forma, vai para o visual construído e sonha. Respeite os seus sonhos, clareie o seu sonho. O que você quer? Nós desaprendemos de sonhar. Eu aprendi isso com a PNL, com a estratégia de criatividade Disney. É mais ou menos assim, se eu sonho isso, eu tenho que respeitar meu sonho. Eu vou fazê-lo realizar. Então, a mesma força que me faz sonhar, me faz realizar. E onde está o desejo, a vontade, também está o caminho. Quando eu clareio o meu desejo, o caminho vem. Pare mais para sonhar. Pare de criar tanto problema. Aliás, vou até dar um exercício para você sobre isso, né? Bota numa folha assim, o que está me preocupando hoje, quais são os problemas que eu tenho. Você vai ver que problema mesmo, se tiver é muito pouco. O mais é eu me preocupando, eu gastando esse momento tão fantástico que é o meu presente com coisas que ainda não aconteceram. E aí eu não tenho espaço livre para viver o meu propósito, porque eu estou com a mente tumultuada, com muitas preocupações. Aprenda a sonhar e respeite o seu sonho. Uma frase que é minha, que eu gosto muito é: quando você abrir mão do seu sonho, você está dando prejuízo para o universo. Ninguém vai viver o seu sonho por você. E você esquece do seu sonho, mas ele não esquece de você. A cada momento você está assim, nossa, essa pessoa fez o que eu queria fazer.
aquilo vai te incomodando, porque o sonho nasce no coração da sua alma. O seu propósito de vida já está aí, no coração da sua alma. Pare para se conhecer. É muito caro você ficar vivendo a vida rodando em círculo, sem um senso de direção. Então, qual é a sua criança que você vai carregar, que vai ajudar você a ultrapassar aquela montanha, chegar do outro lado? Qual é a sua criança? Qual é o seu sonho que não vai deixar você sentado numa pedra e desanimado na beira do caminho? Qual é? Crie um propósito, crie um porquê. Me lembra o Cleiton Conservani, que eu tenho que ilustrar com isso, porque é uma história linda, né? Talvez você chegou a ver o Cleiton Conservani, ele era repórter, se não me engano, da Globo, e ele estava cobrindo uma maratona no gelo, uma corrida no gelo. E aí ele resolveu se desafiar e falou, quer saber, eu vou fazer isso também. E ele ficou muito surpreso com a força que ele viu nele, porque ele não era um atleta assim, mas ele ficou encantado e ele conseguiu ir até um certo ponto. E quando ele já tinha vencido muitos desafios, ele chegou tipo num iglu lá, num lugar, e o pé dele estava sangrando e faltava tão pouco, e naquele momento ele respirou fundo e achou um propósito. E daí eu cheguei a ver o vídeo dele, quando ele continuou correndo no gelo e ele gritou assim, isso é para você, Gabi, minha filha! E continuou correndo. Eu estou instigando você a encontrar um porquê na sua vida. Que seja pelo seu filho, que seja pela humanidade, que seja por você, mas alguma coisa que acorde a sua vontade, que te dê persistência, consistência e que leve você para realizar o que você veio para realizar nessa vida. Faça isso por você, porque você vai estar fazendo um grande favor para a humanidade. É isso. Espero que tenha feito sentido falar de sentido com você e para você. E se realmente você quer continuar ouvindo esses conteúdos que eu preparo com tanto carinho, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Essa é uma forma que você tem de me ajudar a dar mais significado e viver o meu propósito. Um beijo bem carinhoso e gratidão.